Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juan Neres e hoje irei comentar sobre o Corinthians desclassificado da Sul-Americana. Uma derrota, 3 eliminação. E você vai entender o porquê. Primeiramente falando aí sobre o jogo do Racing, o Corinthians que começou o jogo muito bem, abriu o placar logo no início do jogo com a assistência do Depay para o Yuri Alberto. Foi até um gol difícil, né? O Yuri Alberto às vezes perde gols tão fáceis e às vezes faz uns gols tão difíceis que a gente até se encabula com ele. Mas o Corinthians criou mais oportunidades para fazer gol ainda no primeiro tempo, teve chance de fazer o segundo, o terceiro e aquele ditado. Quem não faz, leva. E o Corinthians levou. O Racing, dentro de 5 minutos, conseguiu virar o jogo. Primeiro foi em um pênalti, bem marcado, indiscutível, não tem nem o que reclamar. E o segundo foi um gol onde toda a defesa do Corinthians se desligou. Era um gol que não dava para o Corinthians ter tomado naquele momento. Ainda mais porque tinha acabado de tomar um empate. Aí você pensa, jogando na casa do adversário, com a torcida do adversário toda gritando a favor do adversário, e você toma a virada, aí, meus amigos, não tem time melhor no mundo que consegue catimbar, que consegue gastar mais tempo do que o Racing. E foi isso que o Racing fez. O Racing praticamente abriu mão de jogar e ficou ali só na maciota, gastando tempo, que todo mundo faz isso. Todo clube faz isso e não tem nem o que reclamar. A questão é que o Corinthians teve mais de 50 minutos para tentar mais um gol, para tentar o empate, e o time não conseguiu. O time não conseguiu criar grandes oportunidades e acabou sendo eliminado. E essa eliminação do Corinthians custou não só a Sul-Americana desse ano, como custou a Libertadores do ano que vem, que o Corinthians não vai jogar. A única forma de jogar Libertadores seria por meio dessa Sul-Americana, conquistando esse título, e não jogará a Copa do Brasil. O único meio seria também conquistando a Sul-Americana, porque já começaria a partir da terceira fase do ano que vem, uma vez que o time estaria na Libertadores. E o Corinthians não teve a classificação da Copa do Brasil direta porque fez um Paulistão muito ruim, né? Fez uma das piores campanhas do Paulistão, quase foi rebaixado e não conseguiu a classificação da Copa do Brasil. Só conseguiria através de um título, e esse título não vai vir. Agora, o que resta para o Corinthians é ajuntar os cacos, se recuperar e colocar toda a força no Brasileirão para não ser rebaixado. Porque se o Corinthians for rebaixado, aí, meu amigo, o negócio vai piorar ainda mais. E o Depay, um jogador muito importante, né? Um jogador de uma prateleira muito acima dos jogadores aqui da América do Sul. Ano que vem só vai jogar o Brasileirão. Só não sabemos se o Brasileirão Série A ou se o Brasileirão Série B. Vamos torcer para que seja a Série A, né? Times como o do Corinthians têm que jogar na alta elite. Mas é aquele negócio, tem que trabalhar, o time não pode sentir essa desclassificação e a gente vai ver como que o time vai reagir, né? Agora, pela frente tem um derby aí, tem um jogo contra o Palmeiras, um Palmeiras buscando aí o título do Brasileirão pela terceira vez consecutiva, então será um jogo muito difícil, o clássico é sempre difícil, mas o Corinthians vai jogar em casa com o apoio da sua torcida, que a torcida vem apoiando muito, né? Diga-se de passagem, mas tudo indica que vai ser um grande jogo aí e vai ser uma oportunidade do Corinthians já levantar o alto astral do time, né? Ou levantar o alto astral, ou então derrubar de uma vez, né? Tudo vai depender aí desse clássico. Bom, Ramon Dias vem fazendo um trabalho, para mim, bem limitado, né? Um trabalho assim que ele fez alguns jogadores jogar, como o Roberto, Bidu, Mateuzinho, ele recuperou alguns jogadores, porém não vem tendo resultados, né? E assim, jogar bem por jogar bem não adianta. O Corinthians precisa de resultados. E até esse momento não vem acontecendo isso. Então, assim, acredito que ele é um técnico, sim, capaz de dirigir o Corinthians, tem seus méritos, recuperou alguns jogadores, né? Porém, tem que ter resultados. O Corinthians viveu as suas 2 piores semanas nesse ano, que foi eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Sul-Americana. Bom, para não dizer que está de todo mal, o Corinthians saiu do Z4. Então, nesse momento, depende apenas de si, das suas próprias forças, para não ser rebaixado. Mas tudo isso pode mudar, porque na parte de baixo da tabela está uma verdadeira bagunça, está um bololô doido. E o Corinthians também tem um ponto muito negativo, porque agora a diretoria vai ter que lidar aí com essa pressão de ter comprometido o ano de 2025, porque para vocês terem ideia, a Copa do Brasil e a Libertadores são as 2 principais competições de mata-mata da América do Sul. E um time que tem uma dívida gigantesca, que tem jogadores como Depay, Garro, Yuri Alberto, vários outros jogadores, o time precisa estar nas principais competições, porque bilheteria, venda de camisetas, direito de transmissão, então tem muitas coisas. E o Corinthians não está
nesses principais torneios dificulta muito. Dinheiro não vindo para o caixa. E assim, a situação financeira do Corinthians não está legal. E o Corinthians paga uns salários altíssimos para vários jogadores que também não vem entregando dentro de campo. Mas é isso, Corinthians comprometeu o ano de 2025, perdeu um jogo para o Racing, comprometeu 3 torneios, Sul-Americana, Libertadores e Copa do Brasil. Agora é ajuntar os cacos, colocar toda a força no Brasileirão para não ser rebaixado, porque se fosse rebaixado o caos seria ainda maior, né? A gente não sabe como seria essa reação do Corinthians, o Corinthians estando numa Série B, uma vez que a dívida do Corinthians é gigantesca, e a grande maioria dos atletas que estão lá hoje sairiam, não só os atletas, como diretoria e tudo mais. Então, assim, é uma situação bem delicada, mas acredito que o Corinthians não vai ser rebaixado. Acredito que o time vai conseguir se salvar desse Brasileirão, e ano que vem tem que colocar toda a força no Brasileirão para tentar beliscar uma Libertadores, tentar beliscar alguns outros torneios, né? Fazer um bom Paulistão também para garantir vaga na Copa do Brasil sem precisar ganhar nenhum título ou terminar no G4 do Brasileirão.